Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus, Pai amado, querido Pai. Pai, queria te agradecer, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Novamente aqui com os nossos irmãos. Tendo o prazer, Pai, a honra de poder desfrutar da sua palavra, Pai. Essa palavra, Pai, que o Senhor deixou para nós. Esse livro que ontem foi um capítulo maravilhoso, que hoje nós vamos poder continuar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela honra de poder estar aqui, falando da sua palavra, ouvindo e aprendendo, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de cada um aqui presente, Senhor. Pela vida de quem conseguiu aparecer essa manhã, Pai. E obrigado também pela vida de quem nem não conseguiu aparecer hoje, Senhor. Cuida de todos eles, Senhor. Os reveste, Pai, com sua armadura de Efésios, Pai. Coloca os seus anjos, Pai, acampados ao redor deles, Pai. Protege eles e a família, Pai. Não deixa nada de mal acontecer, Pai. Não deixa nada faltar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Pai, eu quero te pedir, Pai, nesse devocional, Pai, que o Senhor se faça presente, Pai. Que o seu Espírito Santo conduza, Pai. Que o seu Espírito Santo fale, Pai. Que o seu Espírito Santo traga aos nossos corações a revelação, Senhor. Te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Carta Tiago, capítulo 1. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações, meus irmãos. Considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza se separa, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, e em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como que primícia das suas criaturas. Meus amados irmãos,
tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que, ao olhar a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém. Amém. Eu achei esse capítulo, do começo ao fim, um capítulo maravilhoso. Eu grifei algumas coisas aqui ontem à noite de novo, e quanto ensinamento. Começo ali fala muito sobre as provações da vida que a gente enfatizou ontem. Muitas vezes nós passamos por várias dificuldades em nossas vidas, nós não entendemos o porquê, muitas provações e nós não entendemos, muitas tentações não entendemos, né? E aí vale ressaltar que tem uma diferença, né, entre provação e tentação. A provação ela vem de Deus, né? A provação ela serve para você ser provado, para você é, amadurecer naquilo, para você ser usado naquilo, né, para causar um impacto positivo. E a tentação, ela vem do inimigo, né? A tentação para nós cairmos, para nós pecarmos. Então tem essa diferença entre provação e tentação. E por isso que aqui no capítulo, né, no versículo 13, né, ele começa a falar, né? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte, né? Todos nós aqui já sabemos que o salário do pecado é a morte. Ele já começa já com esse ensinamento, né? Que para mim é maravilhoso, né? E ele continua: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ou seja, né, se você acha que lhe falta sabedoria, simplesmente peça a Deus, porque Ele dá livremente. Ele não nos nega a sabedoria. E nós já sabemos que a única sabedoria verdadeira, ela vem de Deus, né? Então, realmente não tem como adquirir sem pedir a Ele. E quão maravilhoso é saber, né, que Ele nos dá livremente, né, que Ele não nos impede de tê-la. Porém, com, peça a Deus que todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça de boa vontade, com fé. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não se não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu comentei ontem, né, sobre isso. Na minha outra Bíblia está falando sobre a pessoa do Fábio tá igual a ânimo dobre, né, Fábio? Isso. Ânimo dobre. Isso que foi pelo menos o que está aqui na minha nota de rodapé da Bíblia, que foi
Foi uma palavra criada até pelo próprio Tiago, né? Segundo os historiadores. E qual é o ensinamento que fica dessa parte, né? Uma pessoa que está pedindo para Deus um dia uma coisa, e aí porque ele não acredita que Deus é capaz de dar aquela coisa para ele se torna uma pessoa instável, né, insegura, não pratica a sua fé, não tem fé, e aí no outro dia ela está pedindo outra coisa, porque a primeira coisa que ela pediu, ela já ficou tão insegura ali, com um pensamento instável, sem fé, que ela achou que não ia acontecer. Então ela já está pedindo outra coisa para Deus. Aí no dia seguinte já está pedindo outra coisa para Deus. Então acho que essa parte do texto se refere muito a esse tipo de pessoa, né? Pessoa estável nas suas decisões, no que quer da vida. E aqui ele fala no versículo 7: Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, irmãos, perseverem naquilo que vocês desejam. Tenham fé. Descansem no Senhor. Quando vocês desejarem algo no seu coração, quando vocês pedirem algo para Deus. Não duvide que Deus não pode fazer. Acho que é esse o ensinamento que fica aqui para mim. E aí a gente continua. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Acho que aqui o que eu aprendi dessa parte, Deus ele está se referindo, né, a duas situações. O pobre, que pode orgulhar-se da sua condição humilde, porque sendo pobre, ele pode perceber que ele é rico em outras coisas, né? E no principal que Deus quer é que nós sejamos ricos das riquezas espirituais, né? Então o pobre ele consegue focar mais nisso, para ele não ter outros tipos de riqueza, vamos dizer assim. E, e quando ele se refere ao rico, ele quer que o rico entenda que a sua riqueza mundana de nada importa para Deus, né? Os seus bens. E ó, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Quando ele fala aqui, porque o rico passará como a flor do campo, eu acho que ele não está se referindo à pessoa, ele está se referindo à riqueza material. Essa riqueza material ela passará como a flor do campo né, porque quando você partir dessa vida terrena, nada disso vai te acompanhar, então tudo isso passará. Então passe a viver em condição humilde, né? Investindo em riquezas espirituais, riquezas que não passarão. Isso foi assim, um pouco do que eu aprendi sobre essa parte. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, quer falar, Fernando? Pode falar. Eu ia sugerir para você, como esse capítulo ele fala de vários assuntos diferentes, Uhum. bacana você ir passando assim, mas a cada trecho você dá uma pausa para ver se a pessoa, alguém quer falar, sabe? Beleza, Porque ele muda muito o assunto de um para o outro, né? é verdade. Esse trecho que você leu, por exemplo, do 9 ao 11, me remete a uma lembrança de um outro trecho que a gente leu, um outro capítulo que eu não me recordo agora, fazendo um paralelo entre o pobre e o rico, no sentido que não é só questão material, mas também o pobre é aquele que admite a sua condição de dependência de Deus, né? Uhum. E o rico, aquele que se acha são, né? Aquele que se acha soberbo, aquele que acha que ele não precisa de ninguém, que ele é independente de tudo, né? Sim. Porque a gente vê que tem pobres que também não são humildes, né? Tem pobres que também. Ele fala da cobiça aqui também, né? Eu acho que logo no trecho embaixo, né? Fala da cobiça também. Então, assim, a pobreza material e a riqueza material, né? Ela pode ser encaixada aqui, né? Numa perspectiva, mas eu acho que é interessante também a gente trazer um outro olhar diferente, que é aquele pobre que ele se coloca numa posição, mesmo ele sendo rico financeiramente, mas ele sendo pobre também, né?
espiritualmente, não se achando acima de tudo, né? Não se achando não agindo com soberba, né? Da mesma forma como alguns ricos, né? Ou pobres podem se achar soberbos, né? Podem se achar independentes de qualquer coisa, podem se achar acima de Deus ou independente de Deus, né? E eu acho que essa visão ela é muito bacana porque tira a visão material da passagem aqui, sabe? Da instrução aqui, né? Que ela realmente traz, olha, aquilo que você acha que você sabe, né? Que você, né, acha que você não precisa de Deus, isso é passageiro, né? Isso é Uhum. passageiro. Você logo vai perceber que isso aí vai murchar, né? Como você falou, né? Não é a pessoa, né? É o que ela tem em mãos como, né? É. Como algo precioso, né? Isso vai passar, né? E você vai acabar percebendo que quem realmente, né, importa, o que é importante, né, é Cristo, né? Ou seja, ele vai tornar essa posição ele vai se tornar pobre, né? Mas pobre no sentido de ter que reconhecer de quem realmente é poderoso, né? E não só a questão material, sabe? Eu abri para o pessoal, se alguém mais quiser comentar algo nos outros trechos que o Lucas já comentou também, antes dele continuar. É, glória a Deus. Desde ontem, né, que eu estava querendo falar um pouquinho dessa questão, mas não deu. Agora é o momento. Tudo tem seu tempo certo, né? Então temos que dar glória a Deus por tudo. Hoje eu vou falar. Glória a Deus, aleluia. Os benefícios das provações. No versículo 2, né, diz assim: Meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Olha lá. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. Então, a carta de Tiago relata para nós que, para podermos conseguir, temos que termos fé, sermos perseverantes para conseguir. Eu sempre fico assim agoniada quando eu quero uma coisa, eu quero logo. Mas Deus, ele me conhece por dentro e por fora, meu sentar, meu levantar e meu pensamento. Deus é sabedor de todas as coisas. Mas essa agonia já vem desde pequenininha, que às vezes minha mãe me beliscava para me ter paciência. Eu queria ser o centro da atração de todo em tudo, né? Porque eu era a única filha mulher, no meio de 7 irmãos homem, e daí eu me achava daquele jeito. E eu não tinha paciência, eu não tinha. Eu tinha sim, eu cutucava toda hora que eu queria, né? E às vezes a gente tem que perseverar, continuar pedindo, continuar confiando, mas também tem que ter paciência para poder receber, porque tudo é no tempo de Deus, né? Às vezes o nosso tempo a gente pisa no caminho errado. Eu já fiz muita besteira e já pisei em caminhos errantes, porque eu me precipitei, não fui perseverante, quer dizer, eu fui perseverante em querer, eu quis e que eu queria mesmo, mas só que eu era impaciente. Então, a palavra de Deus requer para nós termos perseverança, sermos pacientes, termos fé, né? E a palavra também relata que como obter a sabedoria. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, né? Então a gente tem que pedir com fé, a gente tem que esperar Deus é lindo, porque se nós pedirmos a Deus, Deus ele dá, a sabedoria é divina. E a sabedoria divina, Deus ele dá a nós e nós conseguimos, e Deus não lança no rosto que deu. Às vezes a pessoa chega, ensina algo a determinada pessoa, suponhamos, a Sueli, eu ensino ela algo, e daí
Sueli vai lá e cresce naquele ensinamento que eu dei a ela, aí depois eu mais Sueli, a gente tira uma discórdiazinha entre a outra. Tu sabe disso porque eu te ensinei. Então lança na cara, né? Então o ser humano é assim, ensina, depois lança na cara. Ah, tu tem isso porque eu te dei. E não é assim o nosso Deus, ele nos dá sabedoria e não lança em nosso rosto, e o que a gente deve aprender nessa manhã, se já sabíamos, vamos colocar em prática mais ainda, que o que a gente ensina e o que a gente dá, a gente não deve lançar no rosto, porque Deus aqui assim requer, né? Sabedoria divina para nós, Deus quer que a gente tenha sabedoria divina e que a gente venha ajudar e que a gente venha fazer sem precisar mais tarde lançar no rosto, né? Porque Deus é o Deus da sabedoria, Deus é o Deus. E nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros. E eu estou feliz por estar com vocês, né? E glória a Deus. Amém. Obrigada. Glória a Deus, amém. Obrigado. Falou aí, dona Marinete. Uma coisa que me chamou a atenção que o Lucas falou também é provação vem de Deus, né? E tentação vem do inimigo, né? Então, é uma bem. Você resumiu bem essas duas partes aí, né? Ficou bem. E realmente, às vezes a gente acha que a gente quer algo, né? E a gente precisa ver se não é fruto de tentação, se não é cobiça, né? De onde que realmente está vindo, né? E aí, Tiago vem e fala sobre a sabedoria, né? Então, assim, vai nas suas orações, pede sabedoria, pede que ele vai, né? Ele vai trazer discernimento sobre isso, né? E, e essa parte que a dona Marineide falou também, que tá totalmente ligado com a questão da humildade, né? De ser pobre, né? Porque o rico muitas vezes cai na tentação de querer jogar na cara do outro, né? Olha, eu fiz isso por você, mas eu te estendi a mão, mas eu te ajudei, né? Ó, você conseguiu isso, né? E meu Deus, eu sou grato a Deus de estar num ambiente como esse aqui. São muitos ensinamentos. Desculpa, Glória a James, você Deus. ia falar alguma coisa, eu acho, irmão. Não, tudo certo. Eu senti no coração aqui de comentar um pouquinho aqui sobre o versículo 9 que fala sobre o pobre e o rico, né? Eu vou reler aqui na minha Bíblia para facilitar a mensagem, né? O entendimento. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. Que vê o meu coração nesse sentido, né? Já parou para pensar o quanto o pobre ah, passa por dificuldades, o quanto ele luta, o quanto ele tem que lutar pela sua honra para manter o seu caráter, sem perverter a vontade de Deus, o quanto ele tem que suportar para não murmurar, para fazer o bem pelo próximo, para passar pelas adversidades e dificuldades. O nível de luta contra a maioria das coisas que nos acometem pelo mundo é muito maior para aqueles que são pobres. Então, no meu entendimento, tá, o que eu senti no coração é que isso faz parte da justiça de Deus, né? Então, aqui nessa vida, quem lutou mais? O pobre luta muito mais, porque tudo para ele é um desafio enorme. Qualquer coisinha é um desafio enorme. E para ele cair em tentação, eu diria que existe muito mais, não sei se oportunidades é a melhor palavra, nem chance, mas acho que é a soma dos dois, sabe? De se corromper, de tem muita gente que rouba até por fome, sabe? E roubar, mesmo você roubando para se alimentar, não quer dizer que você não está cometendo um pecado. Roubar é roubar. A Bíblia diz que se um homem for apanhado e roubou, mesmo que tenha sido para comer, deverá restituir 7 vezes mais. Então, é isso que eu entendo aqui quando ele fala logo no começo, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, porque passar por essas dificuldades na vida, com tanta escassez e com tanta falta, sendo honesto, sendo resiliente e seguindo os princípios de Deus, isso é digno de louvor. Isso é de fato digno de orgulho, de honra.
E eu entendo que é dessa maneira, que é por isso que Deus diz aqui na palavra dele que ele nos honrará nos céus. Porque essa luta não é em vão. Tem um propósito, tem um porquê. Não quer dizer que o rico e o pobre são melhores uns que os outros, porque Deus fez os dois, tanto o rico quanto o pobre, e cada um para o seu propósito. Mas aqui o que eu percebi, inclusive nas referências, é que Tiago vem alertar sobre a conduta de muitos ricos que exploram os pobres. E faz uma referência aqui, seguindo, o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo, o sol quente que se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. É muito fácil aqui, dependendo da interpretação, é muito fácil se criar aqui um estigma contra as pessoas ricas, mais abastadas, que têm dinheiro. E Deus não condena o rico, pelo contrário, Deus agracia o homem com bens e riquezas, aquele que dele se agrada. Foi assim com todos os reis de Israel, foi assim com Salomão. Abraão foi escolhido e era um homem rico, e sua riqueza se multiplicou. Mas o coração de Abraão sempre foi um coração temente a Deus e obediente a Deus. E é isso que importa para Deus, é o coração. Aqui na minha Bíblia faz uma referência ao próprio livro de Tiago, a própria carta de Tiago, capítulo 2, versículos 6 ao 8. Ele fala assim: mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Ele está falando aqui de uma classe de ricos que desprezam e menosprezam os pobres, que não carregam consigo os ensinamentos de Cristo. Eles têm o seu maior valor no dinheiro. Eles são seguidores de Mamon. Na minha Bíblia aqui, James, ele se refere, faz um comentário aqui que os ricos são os ímpios, são os pecadores, são os orgulhosos. Não faz uma referência à questão material, sabe? Inclusive, por isso que eu fiz aquele comentário também. Eu não sei se na sua Bíblia faz alguma referência à questão material aí. Eu acho que são mais a referência aos orgulhosos, entendeu? Aos que são sãos, né? Eu acho que teve uma leitura que a gente fez, né? Os ricos. Aqui no meu caso, ele não faz uma menção aos ímpios, ele, para mim, aqui fica evidente, tá? Não que o meu entendimento Alguém esteja pode correto. abrir aí, alguém pode Deixa, abrir aí Salmo 41, 1 e 2. eu só queria. Posso só completar aqui um pouquinho, pai? Só um minutinho. Tá. Só para completar o raciocínio aqui. E depois, lá no 5, na própria carta de Tiago, ele fala assim, ó. Prestem atenção, vocês que são ricos. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu, e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumulam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores daqueles que fizeram a colheita de seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos, mas para o dia do abate, condenam e matam inocentes, sem que eles resistam. Por isso que eu quis dizer que aqui, no meu entendimento, ele faz referência assim aos ímpios, mas aos ímpios que são ricos também.
Porque é, esses aqui exploram os pobres. Eles são gananciosos. Eles vivem adorando o dinheiro. O dinheiro é a razão do viver dele. E ele vem falar aqui que tudo isso vai passar. Nenhum tesouro da terra vai permanecer. O tesouro, a riqueza na terra é insignificante. Então, esses ricos, orgulhosos, gananciosos, ímpios, como o Fábio citou, eles são insignificantes. E nada disso tem valor no céu. Então, esse foi o entendimento que eu tive, que eu senti no coração de falar, que essas duas coisas, né? Primeiro, que ele, aqui está muito claro para mim que Tiago vem exortar aquele rico que abusa dos pobres, que explora o pobre em benefício próprio, que ama o dinheiro e não a Deus, e não o Criador, porque aquele que segue as leis de Deus, aquele que ama o próximo como a si mesmo, aquele que ama a Deus, ele não tem esse comportamento. Aquele que segue a doutrina de Cristo, as leis de Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele não explora o pobre, ele usa todos os recursos dele para fazer o bem, para fazer a boa obra, tanto para aqueles que são pobres, quanto para fazer um mundo melhor. Eu acho que cada um tem o seu papel e, e Deus vai avaliar o coração, a obediência e a conduta dele, né? E aí, né, só desculpa ser repetitivo aqui, mas o pobre, ele é honrado porque as batalhas que ele passa, as provações que ele passa todos os dias, as humilhações, a escassez, a falta, olha, é tanta tribulação que não tem como Deus não recompensar, porque Deus é justo. Então é isso que eu entendo aqui, sabe? Que é esse consolo que aguarda aqueles que passam uma vida de tribulação e luta aqui na terra, mas que mantém a sua conduta, a sua obediência e a sua fé, né? Desculpa, pai, eu só queria terminar o raciocínio aqui para não me Não, filho, perder. de forma alguma. Fique em paz. Só Salmo, queria, só queria qual que é dar o salmo? um alento ao que você falou aí, pedir para alguém Qual que é o ler salmo? aí Salmo 41, versículo 1, 2 até o 3, só Eu para dar tenho um aqui, alento. eu vou fazer uma leitura. Salmo 41. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra. E não entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. Eu disse: Misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e Salmo 2 cochilam. e 3 tá bom. É só 12 13, desculpa. Então é isso. É Eu isso. vou continuar a leitura, Maravilhosa. pessoal. Maravilhosa. James, o que me veio também foi aquela passagem de Mateus, como você estava falando lá no comecinho, Mateus 6:26, que ele se refere, né? Quando você falou sobre a questão daquela pessoa que às vezes por fome rouba, né? Aí em Mateus 16 ele fala, né? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não farei para vós muito mais do que para eles? Então, praticar a nossa fé em Deus, né? E buscar no Senhor, que a tudo nos dá. E
E outro versículo também que fala, né, que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então a Bíblia faz muita referência sobre esse assunto, né, cara? A gente poderia fazer aqui dias falando só disso. Também trazendo para o nosso mundo que vivemos hoje, a gente pode se dizer que o rico, ele pode não dar o valor às coisas por causa de que quando você tem muito, você não dá valor. Falando da parte que o James falou sobre o rico e o pobre. O pobre dá mais valor e sofre mais porque é mais difícil para ele conquistar. O rico conquistou fácil, então para ele não tem valor. As coisas que vêm fácil vão fácil. Então, acho que essa é a diferença entre o rico e o pobre. Porque o rico as coisas vêm mais fácil, aí eles não dão valor. E o pobre é mais difícil, então aí a gente dá valor, porque conquistou, porque ganhou. Eu falo isso até onde eu queria ter falado, igual quando o seu Mário também falou, no sentido de o filho perto, o filho longe, o que ele cuidou e o que ele não cuidou. O que deu valor para ele foi o que ele não cuidou, porque sentia a falta dele, porque queria ter ele. E o que estava perto teve tudo, então não deu valor. Era isso. Eu tô com frio, é por isso que eu tô falando assim. Dá para Vamos não lá. virar um boneco de neve, hein? Ah, Passagem também aqui de Mateus 19:23, que fala, né? Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, né? E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, né? nossa, Fábio, você leu o versículo que eu tava procurando, mas eu não achei. Deus fala, viu? Obrigado. É um assunto bem cheio de conteúdo para falar sobre ele. Eu vou dar uma continuidade aqui, pessoal, para a gente poder terminar hoje o finalzinho do capítulo. A gente poderia trazer, com certeza, na leitura aí, vamos ter muitas oportunidades para falar sobre isso de novo. E a Bíblia é bem rica sobre esse assunto. Então, eu vou continuar aqui. A gente está no. Vou continuar do 13. Ó. Quando alguém for tentado. Já passou por isso, desculpa. Então, ó, versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Aí, na minha outra versão da Bíblia, está falando que ele nos criou com primícias. Com as primícias, eu acho que a do Fábio também está assim. Eu acho que a do James está um pouco diferente. Como que está a sua tradução do versículo do 18, James? Você poderia ler para a gente, por gentileza? Sua decisão virou para... Enfim, por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Na minha versão aqui da outra Bíblia, ela fala que ele nos gerou como as primícias. E as primícias, elas não são apenas os primeiros frutos, mas a melhor parte. Né? E aí ontem eu trouxe isso. Que lindo, né? Que Deus nos gerou não só como a primeira parte, mas como a melhor parte da criação. E, cara, maravilhoso o amor de Deus, né? O amor do Pai. Ó, isso que você está falando, Lucas, está lá em Salmos 8, 4-8. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os pés tudo lhe puseste:
ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Nem os anjos têm esse privilégio, cara. Não. Os anjos têm esse privilégio do livre-arbítrio, da escolha que nós temos. Por isso que é isso aí, James. Então, ó, dá uma continuada aqui para a gente conseguir chegar no finalzinho. Aí o título, Praticando a Palavra. 19, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ontem eu estava fazendo leitura, eu fiquei lendo e relendo isso aqui umas 10 vezes, de tão maravilhoso que eu achei isso aqui. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Eu tenho umas notas de rodapé aqui, que ele fala do poder que a língua tem, né, e da influência e do que ela pode fazer nas nossas vidas. Eu não vou aprofundar muito sobre isso, porque na minha Bíblia aqui, ó, se vocês darem uma rápida olhadinha lá no capítulo 3, o título tá O Domínio sobre a Língua. Então eu vou deixar para falar um pouco sobre isso mais para frente, quando a gente for falar realmente disso de uma forma mais profunda. Mas basicamente para nós termos cuidado, gente, com a nossa língua, né, com o nosso falar, né, não para quando nós formos nos irar e falar coisas sem pensar, né, sermos tardios, né, não não sermos pessoas que estamos prontas, né, predispostas já a ser aquela pessoa que para confrontar, para apontar o dedo na cara, né, eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu vou abrir para vocês falarem, podem falar. É, Eu vou já- a palavra de Deus ela relata, né, que a língua é um pequeno membro, é como se fosse uma faísca de fogo, que é um bosque que incendeia. Temos que ter vigilância com a nossa língua, temos que ter vigilância no falar, para poder não sair acabando todo mundo, matando o irmão, porque uma palavra mal dada para um irmão, um filho, né? Enfim, é terrível para a morte espiritual, né? E você fica doente. E eu consigo, sabe, quando uma pessoa me fere, eu não guardo mágoa, rancor, porque eu sou logo direta. Aí eu falo, você me machucou, você me magoou, você. Eu falo, né? Então, esses dias aí passado, meu filho chegou, me magoou, mas ele não viu que ele me magoou. Aí eu, no dia seguinte, no mesmo dia não, bati a porta, fui para o quarto, fiquei lá. Aí eu cheguei e falei, não, eu tenho que ser luz, eu tenho que brilhar, eu sou autoridade de Deus. Eu não posso deixar o inimigo da minha alma deixar querer atrapalhar a minha vida com o meu filho, com o meu neto, porque eu não vou aceitar isso por causa de uma palavrinha. Às vezes uma palavrinha, eu sempre dizia assim, mas antes um murro na cara do que uma palavra maldada. Quer me machucar? Me dê logo uma bofetada na cara, mas não me diga coisas que me machucam. Aí eu falando, né? Porque a palavra, filho, meninos, meninas que estão aqui, tem poder. E aí a gente tem que saber repreender o mal para que a gente não venha se precipitar com a língua, com a nossa boca e falar coisa que venha matar o nosso irmão. Aí eu cheguei, né, no meu filho lá no quarto, né, no dia seguinte à noite, aí falei com ele, disse, mãe,
Mãe, eu falei isso tal dia, a senhora. Não, mas ó, filho, eu tenho que falar, porque para mim não ficar guardando mal. Porque Jesus me tirou do lixo, da lama, não foi para guardar mal. Então, eu estou aqui repreendendo o mal e dizendo que eu te amo e que eu estou aqui para te ajudar. E assim vai. O inimigo da nossa alma, às vezes, tem você para ajudar tal pessoa, determinada pessoa, independente que seja parente ou não. E às vezes o inimigo trabalha, porque ele sabe que você será um canal de bênção na vida da pessoa. Aí o inimigo da nossa alma, ele trabalha para poder tirar de Deus, fazer com que a bênção recaia sobre a vida da pessoa. E eu disse para o meu neto, meu bisneto, que é o Marcos, para ele, nada e nem ninguém, o inimigo da minha alma está repreendido. Eu vim para aqui para poder ajudar meu filho, e eu vou ajudar meu filho, porque Deus assim quer. E glória a Deus, eu tenho um ano aqui, e louvado seja Deus. Todo mundo, principalmente quando a pessoa chega na idade, né? Quer um cantinho para você, quer ficar ali. Mas Deus não me chamou para me ter um cantinho só para mim, porque é egoísmo, porque Deus me trouxe como a boca dele para falar, e eu preciso resgatar um tempo perdido, o tempo que eu tive lá fora, de clamar pelo meu filho, pelo meu neto, pelas culturas, na hora, enfim. E eu estou aqui para abençoar e não para amaldiçoar. Que a minha boca seja aberta para eu poder ganhar almas para o reino. Vamos vigiar para termos sabedoria a hora de falar e a hora de calar. A hora de ouvir, captar o que você ouviu, analisar para depois falarmos. É assim que Deus quer, né? Pois é. Mário. Eu gostaria de dizer para vocês a respeito do Evangelho, né, que o Evangelho ele diz para a gente crer, e não que faça. O Evangelho diz: creia, será salvo tu e a tua casa. Mas não diz faça, porque isso é o que distingue, né, de todas as religiões humanas. Todos os sistemas religiosos que o homem imaginou dizem para aquele que busca a Deus: faça isso, faça aquilo outro e viverás. Faça promessa, faça, sabe? E a palavra de Deus, o Evangelho, diz: creia. Se você crê, você deixa de a cabo por você mesmo, pois a gente nunca conseguirá. O Evangelho é simples, nós temos que crer. Porque a salvação é dada de graça para nós. Ela mesmo fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas o que devo crer? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. E a Bíblia ainda afirma: todos os que neles creem receberão o perdão dos pecados. Isso é algo tão simples, né? Que até mesmo uma criança pode compreender. Em parte, é por isso mesmo que a maioria não entende. Creia no Senhor Jesus Cristo, revista-se dele, creia desse modo no Senhor Jesus e será salvo. Enquanto aos ricos, é aquilo que eu pedi para os irmãos: bem-aventurado é aquele que o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregará à vontade dos seus inimigos. Nosso Deus é maravilhoso, amados. Nosso Deus é maravilhoso. Tem campos para todos. Nós vamos estudar amanhã, não sei, sabe Deus? E Deus fala aqui no versículo 5 que: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam?
Não vamos ficar tristes, não, amados. Vamos estar firmes, crendo. Creia que Deus é contigo. Creia que Deus está na sua vida. Creia nos momentos difíceis que você vai ter uma saída. E tudo vai se realizar. Somente crer. As outras coisas vão acontecendo normalmente no dia a dia. Porque provas virão, amados. Provas virão. Vocês lembram de Paulo e Silas quando estavam na prisão? Cantando e orando. As correntes se abriram, os presos ficaram todos soltos. O que aconteceu com aquele homem? O soldado que vigiava lá. Ele queria se matar. Paulo falou, não faça isso. Não lhe faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. Nesse mesmo momento ele falou, não faça nenhum mal. Então pediu para a luz. Ele então pediu uma luz. E entrou e veio tremendo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas, conduzindo para fora, disse, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, amados, é isso que nós temos que fazer nos momentos difíceis da nossa vida. Amém, irmãos? Pode falar, James, pode falar, Marineude. Eu vou dar seguimento aqui Obrigado. no capítulo final, no versículo final. Nós já passamos o nosso horário. A gente conseguir finalizar e começar amanhã o segundo. E aqui tem o título, ó, Praticando a Palavra. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Vamos lá. Aí. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém, irmãos? Eu grafei aqui um versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Naquilo que fizer. Ou seja, a pessoa, né, que se atenta para a palavra de Deus, se alimenta dela, né, a lei perfeita que traz a liberdade, que aprende todos os dias, né, essa pessoa persevera nessa prática, né, que pratica ela diariamente. Essa pessoa certamente será feliz naquilo que fizer, seja lá o que for, resgatando a sua família, orando por um filho, né, em tudo, gente, a palavra é clara aqui, em tudo, né, naquilo que fizer. Ou seja, em todas as coisas que fizer, essa pessoa será feliz, porque ela vai estar debaixo da palavra, debaixo da lei perfeita, debaixo principalmente do temor de Deus, aquele temor de Deus que não nos deixa praticar o que é errado. Então, você atentem essa parte da Bíblia. E aqui ele traz claramente um apelo, né, para que nós, após sairmos, por exemplo, desse devocional, não nos esquecemos de tudo que ouvimos aqui, de tudo que praticamos, né? De tudo que aprendemos. E
né, no momento que saímos daqui, que possamos praticar o que aprendemos no nosso dia, dentro das nossas casas, nos nossos trabalhos, aonde nós fomos, onde as pontas dos nossos pés tocarmos, que nós pratiquemos o que aprendemos aqui, que aprendemos todos os dias, né? Isso aqui é um apelo, né, para que nós não apenas sentemos aqui, ouvimos tudo que é falado, e assim que desligar essa câmera, voltamos a ser aquela pessoa normal do dia a dia que não pratica a palavra de Deus, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Então, meus irmãos, peguem esse apelo aqui na carta de Tiago e vamos tentar botar em prática. Sei que é difícil colocar tudo, mas se a gente começar com uma pequena coisa todos os dias, depois começamos engatinhando, depois andando, daqui a pouco estamos correndo, né? Assim como alimento, começamos a nos alimentar com bebê, com leitinho, depois com um alimento mais sólido. E assim é a prática da palavra, né? A prática da lei. Comecem a praticar, que logo será mais fácil e você vai ver que trará grandes frutos e você será feliz naquilo que fizer, como diz a palavra. Amém? Se alguém quiser trazer mais um comentário para eu encerrar, fiquem à vontade. Que capítulo maravilhoso, né? Só Demais. queria comentar isso. Que capítulo rico. Dá para ficar uma semana só nesse primeiro capítulo de Tiago. Eu não tinha noção. Meu Deus, cara, que maravilhoso. Bom demais mesmo. Eu li anteontem, aí a gente fez a leitura todo mundo junto, aí hoje ontem de noite eu de novo vim aqui mais um pouquinho, e aqui hoje de manhã mais um pouco com vocês, dá para ficar mais, porque é muita informação num capítulo só, né? Então, assim, pessoal, se vocês quiserem aí, depois fazer uma releitura e pegar os pontos que vocês gostaram mais, que é difícil falar tudo não, nesse tempo que nós temos, né? Então, se teve alguma coisa que vocês gostaram, que vocês se atentaram mais, assim, que mais tocou no coração de vocês, aí façam uma releitura depois, né? E se aprofundem mais, porque é Tiago é um maravilhoso. leque. É um leque. Né? Sim. Bom, É um leque. Né? Tem vários relacionamentos. É como se abrir um leque nesse Tiago, capítulo, no livro de Tiago. Mas a gente vai chegar lá. na minha introdução para essa carta de Tiago, falava assim que muitos estudiosos falam que a carta de Tiago é uma carta para ser lida em voz alta nas igrejas. E eu, já no primeiro capítulo, já entendi o porquê. É muito forte, muito bom, muito maravilhoso. Pessoal, alguém quer trazer amanhã, está assistindo o coração de trazer? Tem gente que tem muito tempo que não trouxe, quer trazer. Capítulo 2. James, quer trazer para nós? Eu queria, mas eu não vou estar aqui amanhã, cara. Eu tenho um compromisso na igreja amanhã. Mas eu gostaria muito. Gente, licença. Eu tinha falado, acho que o Fábio colocou lá no grupo, né, que sobre os heróis da fé. E eu fiquei para falar de Davi, Uhum. mas eu quero a ajuda de todos. Eu não quero estar participando, falando de Davi, faltando. Eu quero falar de Davi, o que eu aprendi sobre Davi, que Davi foi um herói magnífico. Foi um herói que da unção dele, o poder de Deus na vida de Davi, nossa, extraordinário. Mas eu só quero falar quando eu ver a bancada linda como está agora hoje. Eu não quero ninguém faltando. Aí eu não sei, né? Vocês vão me dizer qual é o dia que vocês podem. Né, Fábio? Para depois da manhã, eu não sei quanto dia que essa
falou que poderia estar disponível. Acho que amanhã o James não pode, mas depois da manhã talvez a maioria aí pode estar. E eu vou mandar uma mensagem lá no grupo também, falando, ó, vai estar, vamos estar falando de Davi, quem quiser vir e tal. Dá um alô pro pessoal ali. Não é porque eu Mas quero plateia, não. Não é não, mas porque eu quero plateia. é um assunto Opa, muito Fábio. bonito, né? Deve ser maravilhoso mesmo. O que ela falou aí. Deixa eu dizer, eu não quero plateia, não. Eu quero os meus irmãos, que a gente todo dia está aqui assistindo, que a gente está aqui compartilhando o que aprendemos. Eu quero a ajuda de vocês todos para poder eu falar sobre esse herói que é Davi. E glória a Deus, porque o pouco, se eu for ler do início da história de Davi, nossa, Deus é grande, Deus é tremendo, porque levanta a nossa fé, a gente eu mesmo estou me sentindo assim, um soldado valente, sabe? Eu estou me sentindo um soldado valente. E eu quero, junto com vocês, esses soldados dinâmicos amanhã, depois da manhã, todo mundo valente, valente, para podermos guerrear contra as astuta cilada do inimigo. Amém? Glória a Deus. Obrigada. Amém. Até amanhã. Agradeço. Então Ai, tá ai. bom. Fabão, quer trazer pra gente? Claro que sim. Claro que sim. Obrigado. Nada. Então, Fabão traz pra gente o capítulo 2. Aqui o título da minha Bíblia está falando Proibida a acepção de pessoas. Amanhã vai ser forte, hein? Acho que amanhã a gente vai falar um pouco sobre essa questão que a gente estava falando sobre o rico e o pobre mais um pouco. Aqui me deu a impressão de Tiago estar bem assim incomodado com alguma situação. É que eu desconheço o contexto, né, histórico ali da época, né? Mas passa essa impressão de que ele está bem incomodado mesmo assim com os ricos, porque você vê que cita aqui no 2, depois no 5 de novo. É algo assim que eu imagino que o povo devia estar passando por bastante dificuldades, né? E sendo oprimido, né? Por alguns ricos ali na ocasião. Mas isso são ilações, né? Eu tô imaginando aqui pelo teor aqui de como ele se refere, né? Enfim. É uma pena que você não vai estar com a gente amanhã, James. Pois é, cara. Mas Deus sabe tudo Mas isso. na quinta eu tô aí. Ainda bem que tem os vídeos, né? Ainda bem que tem os vídeos. Glória a Deus. Quer fazer a oração para a gente finalizar, então? Amém. E ontem vocês viram que tem um judeu aqui em casa ontem, assim, do nada, apareceu. Ah, é? Eu vi. Mandou Tava uma aqui mensagem aí. porque meu sobrinho estava aqui em casa e ele recebeu um amigo. E aí o amigo dele veio aqui, aí fui lá conversar com ele. Não. É que língua que você. Ele falou hebreu. Eu falei, você fala hebreu? Aí ele falou que ele era de Israel. E aí eu falei, você é judeu? Eu falei, sou judeu. Aí conversei mais um pouquinho com ele, aí sentei aqui na minha mesa, aí o Espírito Santo falou assim, vai lá e volta, fala com ele, vai evangelizar ele. Aí voltei, Ele fiquei é lá judeu conversando com cristão, ele. não? Hã? Ele é judeu cristão? Não, ele é judeu, judeu. E foi interessante, porque eu fui conversando com ele, né? Falei, você conhece Jesus Cristo, né? Ele falou, não, muito pouco, não conheço. Ortodoxo, né? Aí comecei a conversar com ele sobre Jesus, né, tal. Ele até falou, inclusive, a minha família não é judeu ortodoxo e tal, mas meu rabai, não deixa, É. né. Até perguntei, você pode ler o Novo Testamento, né? Ele falou, não sei, preciso perguntar pro meu rabai lá, meu rabi, né? Aí fiquei conversando com ele e tal, fiquei batendo papo.
E aí, conforme a conversa foi, ele falou assim: os cristãos falam que foram os judeus que mataram Jesus, mas não é verdade, né? Foram os romanos. Aí falei para ele: que tem alguns judeus que eram mais ortodoxos ali e tal, né? Outros não. Na Bíblia fala um pouco diferente. Fui conversando, conversando. Aí ele falou: eu tenho curiosidade de saber, né, mais, né? Eu falei: se eu te desse uma Bíblia, né, você aceitaria, né? Ele falou: sim. Eu falei: então pera um pouquinho. Eu fui lá, peguei a Bíblia do meu filho, novinha, que eu comprei para ele 2 semanas atrás, e aí dei para ele, né? Aí explicamos o telefone, falou: vai lá. Aí falei um pouquinho de Paulo para ele, falei, sabe, expliquei algumas passagens e tal. Falei: vamos conversando. Se tiver alguma dúvida, a gente vai falando e tal. Mas assim, falei: cara, como assim? Um judeu? Deus colocou um judeu na minha casa do nada, assim. Deu a Bíblia para ele, a família dele inteirinha mora aqui na América, né? Ele não mora nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos, mas a família não mora. Mora, acho que em Costa Rica. Mas, assim, um grupo de judeus e, de repente, uma sementinha que Deus está plantando ali. Tem uma Bíblia na casa dele, né? Amém, né? É, Glória a Com Deus. certeza fará efeito. com certeza. Com certeza, né? É Com inimaginável, certeza né? não terá o efeito desejado. É inimaginável. A gente às vezes acha que a gente, a gente às vezes faz umas coisas que não é, para os olhos humanos, não é coisa grandiosa. Não estou dizendo que é o não estou dizendo que é o caso do Fábio, mas pô, às vezes a gente fala uma palavrinha ali com uma pessoa, uma palavra qualquer, a gente nem percebe o que falou. A gente não tem a dimensão do que aquilo pode se tornar no mundo espiritual, né? E glória a Deus, Fábio, pela semente que se plantou. Você lançou a palavra sobre mim há 10 meses atrás, Lucas. Né? A gente estava ali no curso do Paulo ali, eu lembro até hoje e tal, a gente estava conversando ali falando sobre o projeto ali, que, né? E aí você falou, por que que você não continua mais? E aí a aula do Paulo começou. Então, Hum, assim, eu nem tive oportunidade de responder, mas aquela pergunta ficou, e aí eu fiquei digerindo aquela pergunta ali, digerindo, digerindo. Às 3 horas da manhã o Espírito Santo veio e me acordou. Vai na Bíblia, filho, né? é, Vai na Bíblia, né? O que você está procurando está na Bíblia, né? Então, é o que você falou, né? Você não tem nem noção do que você fez, né? Ali, então, não tem. a gente não. Mas a minha vida teve um impacto, né, gigantesco, né? Amém. Muito feliz. Aí. É isso aí. E de contrapartida, né? Assim, é, o amigo que eu ganhei, né? Depois daquele dia, espiritualmente falando, inclusive, né? É maravilhoso ter você, porque até comentei ontem com a Nathalie, é quão importante nós estarmos aqui em comunhão, em grupo, né? Todos nós aqui, o James, o Mário, a Ruth, todo mundo aqui, todo mundo. Né? E quão importante isso. É o fato de que às vezes a gente vai cair, a gente vai fraquejar, e o amigo vai ligar lá para você, cara, e aí, cara, como é que você tá? Tempo que você não aparece, e vai te ajudar, né? E você tem feito isso algumas vezes, e assim, eu sou grato pela sua vida, né? Porque Deus tem te usado também muito, né? Nos momentos que eu estive afastado, e gratidão, assim como todos aqui nesse devocional ajudam demais, o Espírito Santo usa todos aqui. Obrigado, irmão. E realmente essa união da gente aqui ela é muito importante. Semana Quem passada quer mesmo, para colocar mim, aqui no foi uma semana devocional, de, pode, pode de muitas. entrar em contato com a gente assim, em particular, que a gente tenta esclarecer, né? Da parte de Deus, alguma dúvida que às vezes a gente não quer colocar no devocional. Vamos chamar um no outro no particular e se abrir. Tenho certeza que Deus vai nos dar a resposta. Com certeza. Amém, Amém. amados? Semana passada mesmo foi uma semana de muitas provações, assim, e eu fico pensando como seria se eu não estivesse num grupo como esse, sabe? Se a gente não estivesse ali estudando todos os dias, porque realmente as distrações do mundo, né? Tem que estar muito firme ali para poder seguir a caminhada, sabe? Porque tem muitas distrações e muitas tentações também, né? Eu sou grato a Deus por esse ambiente que a gente tem aqui. Muito,
Vocês semelhantes não das imaginam o pessoas campo de que... guerra que nós estamos, irmãos. Nós estamos em guerra, entendeu? Esse devocional aqui é como nós estamos em guerra no mundo espiritual. Vocês não sabem o peso que tem isso aí. Então, nós carecemos de muitas orações, nós precisamos de muita força, nós precisamos estar unidos, buscando o Senhor a todo instante, orando, vigiando, porque o inimigo está furioso conosco. Então, nós estamos Verdade. em guerra. Verdade. Todo dia coloquem suas orações para que vocês sejam revestidos. Ainda mais que a gente está aqui fazendo oração pelas outras pessoas, intercedendo por elas. Tem batalhas que Deus não nos chamou para batalhar. E se nós estamos fazendo isso, não esqueçam de se revestirem todos os dias com a armadura de Efésios e de proteção para Deus, proteção para a família, porque a gente não tem ideia do que está acontecendo no mundo espiritual. E isso, Mário, está certo. Pequenas sutilezas, né? Pequenas coisas assim que a gente... Uma coisa é você ver uma coisa escancarada, né? O adultério, a prostituição, são coisas assim escancaradas que você fala, não, isso aqui é pecado, né? Isso aqui tá errado. Mas são pequenas coisinhas que vão abrindo porta para você ir, né, ir para o caminho errado que às vezes, se a gente não ficar atento, a gente pode perder o direcionamento. É muito sutil. A gente tem que estar muito alerta, realmente, vigiando, né, atento, orando, pedindo direcionamento, discernimento, porque é o que vocês falaram aí, é uma guerra mesmo, é uma batalha, né? Ó meu Pai, Todo-Poderoso, meu Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Meu Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, por esse maná, Senhor, delicioso, por falar nos nossos corações, Pai, com a tua generosidade, com a tua bondade. O Senhor entrega esse alimento, Senhor, maravilhoso, que nos guia, que nos modifica, que nos transforma, que nos salva, Senhor, a tua palavra salva. Nós vimos hoje, Senhor, que tudo que é bom, que toda dádiva vem do alto. Estarmos aqui, Senhor, reunidos todos os dias para ouvir de Ti é uma dádiva. Glória a Deus, glória a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo Teu sacrifício, que nos trouxe a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, aprendermos de Ti, aprendermos do Pai, nos relacionarmos contigo e com o Pai, Senhor. Abençoa, Pai, nossas vidas, fortalece a nossa fé. Visita, Senhor, cada um aqui. Consola, Senhor, os aflitos. Traz, Senhor, entendimento, sabedoria, direção, luz, prosperidade e abundância na vida de cada um, Senhor. Tu, Pai, que conhece o coração de cada um, que conhece as necessidades de cada um, Pai. Clamo pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, que o Senhor derrame sobre cada um aqui e dos que não estão aqui também, Senhor, a Tua graça divina, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu perdão, Senhor. Perdoa, Pai, porque muitas vezes somos fracos. Muitas vezes, Senhor, não conseguimos colocar em prática os Teus ensinamentos, os Teus exemplos, a Tua palavra, que é a nossa fortaleza, Pai. Mas contamos contigo, Senhor, com a Tua ajuda, com a Tua graça, para nos fortalecermos a cada dia. Que a Tua palavra, Senhor, atinja a nossa alma profundamente, Senhor. E que a Tua semente enraize e brote profundamente em nossos corações, transformando-os no Senhor, a nossa maneira de ser, o nosso agir, o nosso pensar, purificando o Senhor nos nossos corações, a nossa alma, Pai. Que sejamos puros, Senhor, diante de Ti. Que sejamos, Senhor, a manifestação da Tua melhor parte, Pai. Que sejamos dignos, Senhor, de honrar a Ti, a Tua graça, a Tua glória, a Tua bondade, a Tua benignidade. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Que o Senhor esteja conosco em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ótimo dia para todos. Deus abençoe. Amém. Tenham um bom dia a todos e até amanhã.
Queria complementar também, Diego, se você puder orar para minha tia Ana. Ela vai entrar em cirurgia amanhã, já está internada, já hoje está em internação, ela vai colocar aquela parte do cérebro dela de volta, sabe? Ah, não sei como é que é o nome. Mas se a gente colocasse em oração hoje e amanhã, sabe? Se Deus Sim, pudesse. vamos Você pensa, colocar em nossas orações todo dia e fazer um Pai amado. Tua palavra nos fala, Senhor, para intercedermos pelos nossos irmãos. Eu intercedo neste momento, Senhor, pela tia Ana, Pai, que amanhã passará por uma cirurgia, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor vai agir, que o Senhor já está agindo, Pai. A própria recuperação dela, Senhor, traz luz à tua bondade. O milagre que fizeste, Senhor, que já operaste na vida dela. A prova, Senhor, de que o Senhor está agindo é o estado atual dela. E clamo a Ti, Senhor, que continue com a Tua obra, Senhor, abençoando, Pai, para que a recuperação dela seja perfeita, Senhor, assim como é perfeita e agradável a Sua vontade sobre nossas vidas. Podemos contar, Senhor, este testemunho aos quatro ventos, Pai, de quão generoso, bondoso, misericordioso o Senhor foi com essa alma, Pai. Que o Senhor, sabemos que o Senhor escuta as nossas orações e que o Senhor atende. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te peço e ao mesmo tempo te agradeço, Pai, porque sei que estás agindo e que tudo correrá bem, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, a ti toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, bendito sejas tu, meu Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Vou pedir oração também para ela lá na casa de recuperação hoje à noite. obrigado, Somário. Obrigado. Amém.